Olá, meu nome é Lorena, sou estudante de Direito e hoje nós vamos explorar um pouquinho acerca do tema cadeia de custódia. Vamos começar explanando um pouco sobre o conceito de cadeia de custódia, né? O artigo 158A do Código de Processo Penal traz pra gente o seguinte: considera-se cadeia de custódia conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Dessa forma, a gente entende que a cadeia de custódia é um conceito normalmente utilizado em todas as disciplinas que integram as ciências criminalísticas e consiste, de maneira geral, em um registro metódico, cronológico, cuidadoso e detalhado sobre a busca e apreensão, manuseio, custódia, controle e caminho dos vestígios coletados no local de um crime, que depois de analisados, seu resultado será apresentado na forma de um laudo pericial. Considerando todas as fontes de informações disponíveis em investigações, como por exemplo as confissões, as testemunhas, os vídeos e etc., o procedimento começa de fato com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio do delito, né? A coleta deve ser realizada, então, preferencialmente por um perito, que encaminhará um elemento ou vestígio para a cadeia de custódia, mesmo que seja necessário exames complementares. A partir daí, o artigo 158b traz algumas especificações acerca também da cadeia de custódia, como, por exemplo, se decorrem as etapas. No que tange a finalidade da cadeia de custódia, é basicamente de assegurar a idoneidade dos objetos e bens escolhidos pela perícia ou apreendidos pela autoridade policial, a fim de evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e o respectivo processo. A gente entende que tal procedimento é de suma importância porque ela garante o rastreamento dos vestígios, né? Com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência das provas até que o processo seja concluído. Para que uma evidência seja naturalmente admissível em um tribunal, ela precisa estar autenticada, ou seja, é necessário que seja comprovado a autenticidade e integridade dessa prova. Bem, como exposto, né, a cadeia de custódia consiste em assegurar a idoneidade da prova obtida, buscando evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua fonte, o modo como foi colhida, o caminho percorrido e outras questões. A quebra dessa cadeia de custódia é justamente o não cumprimento dessa finalidade, ou seja, é uma das feições mais difíceis na obtenção das fontes de prova, é que visem preservar a integridade de todo um processo que foi realizado minuciosa e que, se não for preservado, comprometerá todo o conjunto de elementos que foram colhidos. O que se tenta evitar, então, a todo custo, é justamente a quebra dessa cadeia de custódia. Assim, a gente entende que é obrigação do Estado garantir a todo e qualquer acusado que as provas obtidas por meio da persecução penal sejam devidamente acondicionadas, custodiadas e posteriormente periciadas, até mesmo para dar a possibilidade ao contraditório de ferir sobre elas ou se autorizar o questionamento sobre a credibilidade daquela prova. A teoria dessa quebra de cadeia de custódia da prova é alegada quando não é disponibilizado para a defesa a forma integral dessas provas, ou seja, quando há algum tipo de ruptura dessa cadeia de custódia, por exemplo, quando há a perda de um dos elos ou
a perda da parte de uma evidência colhida em sede policial, ou outro exemplo é quando há um armazenamento inadequado dessa prova. Presente essa quebra da cadeia de custódia, a primeira possível consequência que a gente consegue observar é a perda do valor probatório do acervo indiciário. A perda do valor probatório não significa que a prova valha nada, né? Significa apenas a redução no valor dessa prova. Ou seja, essa redução vai de 0 a 10. Depende muito das circunstâncias do caso concreto. A segunda e mais drástica é quando há indícios suficientes, materiais ou imateriais, e por dedução ou indução, autorizadores do convencimento de que foi feito uso do meio ilícito para obtenção dessas provas. Aí, neste caso, a consequência é reconhecer a nulidade de todas as provas resultantes da prova faltante, ou seja, da prova ilícita. Feito isso, restará o exame se o que sobrou da investigação ainda configura ou não justa causa para a ação. Abatida a justa causa, a ação, se proposta, deverá ser extinta. Essa conclusão, porém, é por vezes questionada por muitos juízes, sobretudo com o argumento de que, para reconhecer a prova como imprestável, deveria ser comprovado o prejuízo decorrente da quebra de cadeia de custódia. Seguindo essa linha de raciocínio, a sexta turma do STJ entende que a violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juiz ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se aquela prova que está sendo questionada ainda pode ser considerada confiável. Se após essa indagação o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, eles poderão simplesmente retirá-las dos autos ou declarar a nula. Por fim, a legitimidade de cadeia de custódia é um importante instrumento da validação de todo o processo da investigação criminal e também da atividade pericial. Falhas nessa cadeia de custódia pode vir sim a invalidar total ou parcialmente a perícia realizada nessa investigação. Assim, pouco adianta utilizar as melhores técnicas, os melhores softwares e ferramentas se de fato não for fielmente cumprida a cadeia de custódia. E é assim que encerro esse assunto. Muito obrigada.